Hacker da Operação Lava Jato diz em depoimento à CPI dos atos golpistas que Jair Bolsonaro pediu invasão de urnas eletrônicas. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, se queixa de tortura psicológica em presídio. Festa da Selma. 8 suspeitos, entre eles cantora gospel, são presos por incentivar atos golpistas de janeiro. E no futebol, Flamengo e São Paulo farão a grande final da Copa do Brasil. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Na sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, que aconteceu hoje, Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, afirmou que Bolsonaro pediu para que ele assumisse a autoria de um grampo que teria sido realizado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Em 2019, Walter Delgatti Neto invadiu telefones de membros da Operação Lava Jato e vazou mensagens atribuídas ao então ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro. Assim se deu a fama do hacker da Vaza Jato. Durante a CPMI, ele declarou ainda que, de acordo com Bolsonaro, o grampo foi realizado por agentes internacionais e afirmou que o ex-presidente prometeu indulto a ele caso fosse preso por grampear o telefone do presidente do STF, Alexandre de Moraes. Ele disse assim: fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. Delgatti contou que os assessores de campanha de Jair Bolsonaro pediram para ele criar um código-fonte falso com a finalidade de enganar e semear dúvidas na eleição. No dia 7 de setembro, eles pegaram uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número... É que assim, o código-fonte da urna, certo, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Segundo o hacker, ele estava desamparado e sem emprego e por isso aceitou o encontro intermediado pela deputada Carla Zambelli. A parlamentar teria lhe oferecido um emprego. Apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, nessa campanha. E ele queria que eu autenticasse que eu autenticasse a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro. Walter Delgatti Neto invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça para um falso mandado de prisão contra Moraes. O documento tinha a frase, faz o L. O hacker afirmou que o ofício foi redigido por Carla Zambelli. Os dois foram alvos de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal em 2 de agosto. Delgatti foi preso no mesmo dia. O comentarista Ney Gonçalves Dias tem mais detalhes do depoimento do programador Walter Delgatti Neto. Para Ney, as acusações contra o Bolsonaro são graves, mas precisam de provas contundentes. Ele teve um encontro pessoal com o ex-presidente Jair Bolsonaro, diz ele. No primeiro encontro foi para cuidar de checagem da possibilidade de verificar se as urnas eletrônicas eram realmente seguras. Esta foi ao vivo. Depois eles trocaram 2 telefonemas. No primeiro telefonema,
o presidente disse para ele que tinha um trabalho resultado por um hacker estrangeiro e que precisava de alguém que assumisse a autoria aqui no Brasil e que se ele estava disposto a assumir. Se ele assumisse e eventualmente sofresse alguma condenação da justiça, o presidente o indultava e mandava prender o juiz. Esta foi a versão que ele deu aos senhores deputados. Pois bem, são acusações extremamente sérias. Nesta ligação telefônica, diz ele que ela foi intermediada pela deputada senhora Zambelli, essa do hacker, da autoria do material do hacker estrangeiro. Ele fez depois uma série de declarações, ele falou, foi certamente a primeira delação premiada ao vivo do Brasil que todo mundo pôde ter acesso. Agora, isso aí tem que ser comprovado, tem que ser provado ponto por ponto do que ele disse. O Walter Delgatti é identificado como hacker, como estelionatário e como falsário. Independente dessa situação, qualquer ser humano está sujeito a mentir, está sujeito a faltar a verdade, está sujeito a dizer fantasias. No direito, só tem uma coisa que vale, o país tem que prestar atenção nisso. No direito da justiça só tem uma coisa que presta, chama-se prova. Agora há pouco, a defesa de Jair Bolsonaro informou que apresentará uma queixa-crime contra o hacker Walter Delgatti Neto por crimes contra a honra. De acordo com os advogados do ex-mandatário que estão reunidos nesta tarde, o ex-ocupante do Planalto sofreu calúnia e difamação durante o depoimento prestado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, alega que está sendo vítima de tortura psicológica no complexo penitenciário da Papuda, onde está preso desde a semana passada. Ele foi detido em uma operação que investiga interferência no segundo turno das eleições de 2022. Para pessoas próximas e para a defesa dele, Silvinei reclama de risco para a sua integridade física, pela proximidade de outros presos comuns e queixa-se também de que não consegue dormir por excesso de barulho na cadeia e que isso agrava problemas de saúde relacionados à deficiência de imunidade. Por fim, Silvinei argumenta que não está se alimentando corretamente, que passa fome, pois tem resistência a glúten e a alimentação especial estaria sendo negada a ele. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal comentou que Vasquez está separado de outros presos. Sobre a alimentação, segundo a pasta, o ex-diretor-geral passou por triagem médica, onde há checagem de restrições alimentares do recém-egresso. A defesa do ex-diretor-geral da PRF avalia também que a lei trata dos servidores policiais da União garante prisão especial. Diante de todas essas reclamações, a defesa solicitou a transferência dele do complexo penitenciário da Papuda para o 19º Batalhão de Polícia Militar, onde os militares são mantidos presos provisoriamente. O pedido para sair da Papuda está pendente, agora na Vara de Execuções Penais de Brasília. E o advogado Frederico Wassef foi alvo de uma operação da Polícia Federal e teve celulares apreendidos durante um jantar na noite de ontem, em São Paulo. A Polícia Federal localizou na noite desta quarta-feira Frederico Wassef em um restaurante na zona sul de São Paulo e apreendeu o telefone do advogado. O carro de Wassef também foi revistado pelos agentes. Na sexta-feira, dia 11, o Wassef não foi localizado quando uma operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão para investigar a venda e recompra irregular de joias destinadas ao governo brasileiro. Frederico Wassef é investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento em um esquema de venda de joias presenteadas ao antigo governo brasileiro.
A Polícia Federal destacou que o relógio que integrava o kit de joias sauditas recebidas por Bolsonaro em uma viagem oficial em 2019 foi vendido nos Estados Unidos e recomprado por um preço mais alto após o Tribunal de Contas da União ordenar a devolução dos presentes que o ex-presidente ganhou. Eu comprei o relógio, a decisão foi minha. Usei meus recursos, eu tenho a origem lícita e legal dos meus recursos. Eu tenho conta aberta nos Estados Unidos, num banco em Miami, e usei do meu dinheiro para pagar o relógio. Então, o meu objetivo quando eu comprei esse relógio era exatamente para devolvê-lo à União. O ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que o caso das joias envolvendo Jair Bolsonaro é uma grande perda de tempo. O senador e presidente do PP, Partido Progressista, Ciro Nogueira, disse nesta quinta-feira que o caso das joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma bobagem e perda de tempo. Segundo o congressista, que foi apoiador de Bolsonaro durante seu mandato, não é justa essa perda de tempo com uma coisa tão pequena. As declarações foram dadas em entrevista à rádio CBN. Ciro Nogueira também diz não entender o porquê de uma repercussão tão grande do caso na mídia. Na mesma entrevista, Ciro Nogueira afirmou que seu partido será sempre de oposição ao governo, mesmo com um integrante da sigla assumindo o comando de um ministério. André Fufuca, do Maranhão, deputado e líder do PP na Câmara, está cotado para assumir alguma pasta em breve do governo Lula, mas ainda não se sabe qual. Segundo Nogueira, quando isso acontecer, ele será afastado de todas as decisões partidárias e ainda afirmou que não gostaria que o partido ganhasse uma pasta. A troca de cargos no comando dos ministérios tem como objetivo abrigar o centrão no governo e receber apoio dos congressistas dos respectivos partidos. A seguir, Polícia Federal prende 8 suspeitos de financiar atos golpistas de janeiro. E na CPI do MST, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defende movimento social, mas critica invasões de terra. O Brasil News volta já com essas e outras informações.